Bem-vindo, meu caro aluno, a mais uma aula. Nós vamos falar sobre imposto de renda. Nós vamos ver aqui que há diferença de arrecadação para quem é especulador e para quem é investidor buy hold, né? Todos os trabalhadores, infelizmente, têm que pagar imposto de renda. E se a pessoa é trabalhador e é investidor, vai pagar imposto de renda por ela ser trabalhadora e vai pagar imposto de renda por ela ser uma investidora. Então, nesta aula aqui você vai aprender as diferenças, você vai ver então que a gente paga imposto de renda como trabalhador, que tem lá uma alíquota que pode ser entre 7,5% até 27,5%. Então, dependendo aí de quanto você ganha como trabalhador, você paga imposto de renda. E como investidor também, se você é um investidor e você é um especulador, você vai pagar imposto de renda. Nas operações então de swing trade, você recolhe 15% de imposto de renda. Já se você faz operações day trade, que é no mesmo dia, você paga 20% de imposto de renda. Tá? E se você faz operações também e vende suas ações no mês, e essas venda de ações for superior a 20 mil reais, você precisa pagar imposto de renda. Então tem uma dica aí, venda ações até no máximo 19.900, 19.999, mas não venda mais do que 20 mil reais no mesmo mês. Se você precisar fazer uma venda acima de 20 mil reais e você puder esperar para o próximo mês, é muito legal, você pode vender até 40 mil reais, mas aí você vende 20 mil reais em janeiro e 20 mil reais em fevereiro, tá bom? É uma dica aí que você vai ver que está no longo do vídeo, tá bom? Vamos ver então aí os slides que eu preparei para vocês, vamos aí acompanhar comigo na tela do computador. Então nós vamos falar sobre o imposto de renda nesta aula. O imposto de renda então ele é feito porque a Receita Federal ela exige que nós, contribuintes, façamos a arrecadação e declaração de imposto de renda. Mas o que é imposto de renda? Então, você que está me ouvindo aqui, você provavelmente é um contribuinte. Se você é maior de idade e trabalha, você é um contribuinte. Então, você precisa saber o que é o imposto de renda. Então, o imposto de renda é um imposto sobre os rendimentos, ou seja, sobre o dinheiro que a gente ganha com o nosso trabalho, né? Imposto de renda nada mais é do que uma espécie, né? Um tributo, é uma espécie de imposto, ou seja, temos vários impostos e o imposto de renda é uma das espécies desse imposto. Então, o imposto de renda ele existe em vários países, né? Não é só no Brasil que a gente paga imposto de renda. Vários países, então, eles fazem com que os moradores, com que o povo pague impostos ao governo. E quem paga imposto de renda pode ser uma pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica, né? Se você é um investidor e você é um trabalhador também, você está aqui na pessoa física, você paga como pessoa física o imposto de renda. Então todo mundo é obrigado a pagar uma porcentagem, né, do que ganha do seu dinheiro para o governo. Então todo mundo tira uma porcentagem do que ganha e paga ao governo. E quem paga então o imposto de renda? Como eu já falei, o trabalhador paga o imposto de renda e também paga o investidor. Então, se você é trabalhador, você paga imposto de renda. Se você migrou de trabalhador para investidor, você também paga imposto de renda. Porque você pode ser trabalhador e ser também investidor. E você pode ser investidor e ser trabalhador. Aqui na espécie trabalhador, eu só coloquei trabalhador, mas aqui lógico que tem um empreendedor, temos empresários, temos o patrão, né, que eles também, de uma forma ou de outra, eles trabalham. Então, se você é um trabalhador, tem aqui uma tabelinha para saber a alíquota. Então, se você ganha até R$ 1.903,98, você não paga nada, você então não precisa pagar imposto de renda. Mas se você ganha mais do que R$ 1.903,99, você vai sim pagar imposto de renda,
na alíquota menor, que é a alíquota de 7,5%. Agora, se você ganha acima de R$ 4.664,68, você vai pagar o máximo, né, de alíquota, que é 27,5%. Então, você vai pagar a alíquota máxima. E todo mundo paga imposto? Todo investidor tem que pagar imposto de renda? Bom, se o investidor tiver lucro, sim, todo investidor vai pagar imposto de renda. E se o investidor não tiver lucro, se ele tiver prejuízo, então ele não vai pagar o imposto de renda. Veja, tem diferença entre pagar e declarar. Aqui eu estou falando pagar. Quem tem prejuízo não paga, né? Só quem tem lucro, né? Porque o imposto é de renda. Se você teve prejuízo, você não teve renda. Agora, como eu disse, todos precisam declarar. Declarar, isso aqui é todo mundo obrigado. Você vai declarar o seu lucro ou você vai declarar o seu prejuízo. Mas uma coisa é certa, você vai sim declarar. Isso aqui é feito através de uma declaração anual de imposto de renda, onde todos então fazem ali o demonstrativo do que ganhou durante o ano para a Receita Federal. Aqui então eu fiz uma tabelinha, né? Como eu já disse, o trabalhador ele vai pagar entre 7,5% a 27,5%, né? O investidor geralmente ele paga 20% ou 15%, né? Nas operações aqui que eu vou falar mais à frente, nas operações de swing trade e day trade. Então aqui é o que recolhe, né? São a porcentagem que vai recolher. Só que a declaração anual, veja aqui ó, que todo mundo faz. Eu coloquei sim para todo mundo. Então não importa se você é trabalhador, se você é especulador, não importa. Declarar, todo mundo declara o imposto de renda. Então muita gente confunde declaração de imposto de renda, né, com o recolhimento. Isso aqui são coisas diferentes. Declarar é uma coisa, recolher é outra. Na declaração, então, você não paga nada para o governo. Já no recolhimento, você paga sim ao governo. Aqui você tem que despender, tem que gerar DARF, tem que ir até o banco e vai sair dinheiro do seu bolso. Então, a gente vai saber a diferença entre declaração e recolhimento de imposto de renda. Basicamente, a gente pode pensar numa relação aqui, um casal de namorados. Veja, o rapaz está declarando o seu amor para a moça. Ele fala para a princesa dele ali: amor, minha princesa, amor da minha vida, eu te amo. O que esse rapaz aqui fez? Ele declarou o amor dele, ele está declarando. E a moça muito esperta, né, que aqui pode ser a nossa Receita Federal, a moça está fazendo o papel da Receita Federal, né, que vai recolher o imposto de renda. Ela fala: ah é? Você declara que me ama? Então prove que você me ama. Prove. Aí o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer um recolhimento. Ele vai ter que provar que ama a moça. Através do quê? Gastando dinheiro. Ele precisa provar que ele ama. Só declarar não é o suficiente. Ele precisa recolher. Então, aqui ele declarou: eu te amo. Ela fala: então prove. Aí ele precisa recolher e compra lá um anel de diamante, uma joia para ela, e fez o recolhimento. Então primeiro ele declarou o amor dele, depois ele teve que provar que ama, né, que ela pediu uma prova de amor, ele teve que recolher, saiu o dinheiro do bolso dele. Gostaram então da foto do cachorrinho que apareceu aí? Da foto dos namorados, do casal de namorado? E eu vou tentar aqui fazer uma historinha para você fixar então a diferença entre declaração e recolhimento de imposto de renda. Declaração é uma coisa, você não paga nada por declarar. Recolher, você paga sim dinheiro ao governo, porque o imposto de renda é um imposto federal e você paga para o nosso governo esse imposto que ele vai aplicar aí nos programas governamentais, né? É uma forma de distribuição de renda. Então, quem é trabalhador, quem ganha, vai arcar aí
com as despesas de quem às vezes não consegue trabalhar, de programas governamentais, que vai para a saúde, vai para a educação, o governo divide o nosso dinheiro. Mas então, vamos lá. Você, suponhamos que você mora num prédio, você resolve então comprar um cachorrinho. Veja que o cachorrinho da foto estava lá. Você compra um cachorrinho, aí depois você vai ler as regras do condomínio. E lá nas regras do condomínio fala que todo mundo precisa declarar quem tem animais. O que é que você faz então todo feliz da vida, chegando lá no prédio com o seu cachorrinho, você pega o telefone celular, liga para o síndico e fala: ô Zezinho, eu estou declarando que eu tenho um cachorrinho. Aí teu síndico, tudo lá legal, tá lá nas normas do condomínio que pode ter cachorro. Então você fez a declaração: eu tenho um cachorrinho. O síndico fala: ah, beleza. Aí você está indo para a sua casa, ali no seu apartamento, puxando o seu cachorrinho, né, na coleira nova ali, e de repente o seu cachorrinho ele defeca na calçada. Ele faz cocô ali na calçada. E alguém passa e vê o seu cachorrinho já fazendo um cocôzinho ali na entrada do condomínio. O que a pessoa vai olhar e vai falar para você? Ó, você precisa recolher. O que é se recolher? É você ir lá catar o cocôzinho, catar ali as fezes do seu animal e jogar no local adequado. Então, o que você fez primeiro? Você declarou que tinha um cachorro. E a consequência de declarar que tem um cachorro é você recolher as fezes do seu animal. Então, declarar, você só fala: eu tenho um cachorro. Beleza. Recolher, infelizmente, é você arcar ali com as consequências de ter o cachorro, de recolher ali as fezes dele e colocar num local adequado. Não está feliz ainda? Não conseguiu entender a diferença? Casal de namorados, tá? Vamos supor que a pessoa se apaixona por uma menina. Um jovem apaixonado chega para sua ali amiga e fala: princesa, eu tenho que declarar uma coisa, eu te amo. Ele se declara, ele apenas declarou, não fez mais nada. Ela olha para ele e fala: você me ama? Então prove que você me ama. Neste momento, o que a menina quer? Que você recolha, que você demonstre o seu amor. Então você vai ter que gastar dinheiro, porque é isso, quando a mulher quer prova de amor, você tem que meter a mão no bolso, comprar presente e dar para ela. Aí você vai lá, pega todo o seu salário e compra uma joia, um brinco, um colar, um anel. Então você está recolhendo. Quando você declarou que ama aquela pessoa, só declarar não basta, você precisa recolher, você precisa gastar dinheiro, você precisa comprar um diamante e dar para aquela pessoa. Então declarar, você pode declarar para quem você quiser, você pode achar todas as mulheres da rua e falar: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você declara para todo mundo, mas quando alguém falar: prove que você me ama, aí você vai ter que recolher, vai ter que gastar dinheiro. E a Receita Federal a mesma coisa. Quando você declara para o governo, você declara: eu ganhei dinheiro, eu sou um investidor, eu consegui ter um lucro de R$100. O que a Receita vai falar? Tá bom, você já declarou, mas agora então recolha. Aí você vai ter que, infelizmente, colocar a mão no bolso, gerar uma guia de DARF e fazer o pagamento, porque o leão quer a parte dele, o governo quer a parte dele. Se foi uma operação então que você obteve lucro, você vai ter que recolher por meio de DARF. Swing Trade você recolhe 15%, Day Trade é 20%. Tá bom? Espero aí que as historinhas te clarearam e você tenha entendido a diferença de recolha e de declaração. O imposto de renda nas ações. Como é que funciona então o imposto de renda nas ações? Então a declaração de imposto de renda, ela é obrigatória para todas as operações de compra e venda que forem feitas na B3, na nossa Bolsa de Valores. Então você fez alguma operação na B3, você vai ter que fazer a declaração e às vezes, né, o recolhimento do imposto de renda. Então o investidor que ele vende as ações no mesmo mês, ele será isento então até o valor de R$20.000. Então até R$20.000 o investidor não precisa pagar o imposto de renda, não precisa recolher, mas até
esse limite de 20 mil reais, precisa respeitar isso, tá? Ou seja, né, em outras palavras aqui, se o investidor vende ações acima de 20 mil reais no mesmo mês, né, ele deverá recolher o imposto de renda. Então esse limite aqui é muito importante você ficar atento, né? Então nos lucros, né, nas operações de venda, os lucros na venda acima de 20 mil reais, isso aqui é durante o mês, né, no mês, deverão ser declarados anualmente. Então declarar, todo mundo precisa declarar, mesmo que sejam rendimentos isentos de imposto de renda. Então o contribuinte não paga ao governo, pois já pagou na operação subsequente, mas a declaração ele precisa fazer, mesmo que ele já tenha pago, né, no mês da operação, a declaração precisa sim fazer. Ou seja, operações acima de 20 mil reais, eu estou frisando bastante, estou sendo repetitivo aqui, porque eu quero que você fixe esse valor aí na seu cérebro, tá? Então 20 mil reais é necessário pagar o imposto de renda até o último dia do mês subsequente, e isso é feito por meio de DARF. Então o imposto você vai pagar no mês da operação, você vai pagar com o DARF e vai fazer lá o registro desse código 6015, que é o código aí das pessoas físicas. Então, e se você tiver prejuízo nas operações de venda? Bom, você precisa sim informar que teve os prejuízos. A Receita ela quer saber dos prejuízos que foram acumulados, que depois você poderá fazer um abatimento aí nos lucros futuros. Então, se você teve prejuízo e depois teve lucro, você pode abater então o prejuízo e o lucro, né, numa próxima operação. Então, lembrando aqui de novo, vendas no mês acima de 20 mil reais, o investidor perde a isenção do imposto de renda. Vendeu mais que 20 mil, perdeu a isenção. Então fique atento neste valor de 20 mil. Então aqui, já que eu bati bastante nessa tecla, vai a dica: faça vendas no mês até 19.999,99. Então nunca venda no mesmo mês 20 mil, mais de 20 mil reais. Procure vender 19.900, 19.999, que daí você não precisa aqui pagar o imposto de renda nesse mês aqui. Você só vai fazer a declaração anual. Então, super dica aí, olhe bem para esse valor e guarde para você. Então, os cálculos dos lucros e prejuízo devem ser feitos mês a mês. Então, você tem que ter uma tabelinha no Excel, algum programinha, alguma forma de controle mês a mês dos cálculos de lucros e prejuízos, porque isso aqui você vai usar no mês de março, quando você for fazer a declaração, né, no próximo ano aí. Agora a gente precisa saber a diferença entre swing trade e day trade. O que é o swing trade? Swing trade são pessoas que compram ações e vendem num curto período, né? Curto período que pode ser de um dia, de uma semana, e a pessoa quer obter lucro. Então o trader ele pode ter lucros ou prejuízos, né? Geralmente a pessoa busca o lucro, ela não quer ter prejuízo. Então pode ser num dia, numa semana, a pessoa fez operação de swing trade. Aqui tem um exemplo de uma operação de swing trade. Vamos supor que aí o especulador, que ele fez uma compra no dia 15 de 1 de 2019 e ele fez a venda no dia 1 de 2 de 2019. Vamos pegar aqui como exemplo o Itaúsa. Então o especulador ele comprou R$1.000 em Itaúsa, depois ele conseguiu vender o Itaúsa por 1.100, ele teve um lucro de R$100. Então no swing trade, quanto é que o especulador precisa pagar? 15% de imposto de renda. E como ele paga? Através de DARF. Então, comprou, vendeu, teve lucro. O imposto de renda é sobre lucro, tá? Então é sobre isso aqui, ó, R$100. 15% de R$100 é R$15. O que então que o especulador vai fazer?
o trader, né, ele vai preencher um DARF no valor de R$ 15. Preencheu o DARF? Preencheu. Aí ele precisa fazer o pagamento até o dia 31/3/2019. Isso aqui é um exemplo bem fácil para você ver aí essa operação de swing trade. Diferente de swing trade, também temos day trade. O que é o day trade ou intraday trading? É uma modalidade de negociação utilizada no mercado financeiro que tem por objetivo a obtenção de lucro com oscilação dos preços ao longo do dia. Então, day trade é a operação que você faz no mesmo dia. Ela inicia de manhã e termina à tarde, inicia na hora do almoço, termina algumas horas depois. Temos aqui um exemplo de uma operação de day trade. Então, o trader, né, que eles são chamados, ele compra um ativo no dia 15/2 e vai vender no dia 15/2, é o mesmo dia, né? Então, vamos supor que ele compra aqui ações do Banco do Brasil, que é essa aqui. Ele compra R$ 1.000 de ação do Banco do Brasil, consegue vender por 1.100, ele vai ter um lucro de 100. Quanto é que o trader paga? Ele paga mais, ó, ele paga 20% de imposto de renda. Lembra lá que o swing paga 15, o day trade paga 20. E como que ele recolhe? Da mesma forma, através de DARF. O trader ele vai preencher um DARF no valor de R$ 20.000, que é o lucro que ele teve de 100, 20% de 100 é 20, uma conta bem fácil. Ele vai preencher um DARF de R$ 20 e vai fazer o pagamento até o dia 31/3/2019. Então, é isso aqui, é muito fácil. Depois que você estuda um pouco, que você aprende, é muito fácil você saber disso. Nas operações de swing trade e day trade não há isenção de imposto de renda. Então, o especulador, infelizmente, ele vai arcar aqui com o imposto de renda, com as taxas operacionais. Então, tem uma série de custos aí para quem vai operar no mercado fazendo especulação, né? Mas, geralmente também, se a pessoa é um especulador e tem um perfil também buy hold, porque a pessoa pode ser especulador, fazer day trade e também ter ações na carteira que ele não vende, que ele deixa lá. Isso aí é o buy hold. O buy hold ele recebe dividendos e esses dividendos eles são isentos de imposto de renda. Então, o acionista que recebe dividendos ele não paga imposto de renda. Isso aí é uma isenção, é um incentivo para o acionista. Mas o investidor ele faz a declaração anual. Ele não paga nada, mas declarar tem que declarar. Isso aí é uma forma que ele vai dizer para o governo que ele está tendo rendimentos, né, com seu trabalho, com seus aportes. Agora, se o investidor ele recebe juros sobre capital próprio, aqui faz sim o recolhimento de imposto de renda. E quem é que faz? Não é o investidor, é a empresa, né? É o Banco do Brasil, é a Ambev, é a Grendene, que paga lá então juros sobre capital próprio, já faz então esse desconto de 15% de imposto de renda. Então a empresa já faz e o investidor recebe já um valor descontado, 15% de imposto de renda. Depois lá na frente, em março de 2019, por exemplo, ele vai fazer a declaração anual e vai informar lá num campo que está escrito tributação exclusiva, vai informar lá que ele teve ganhos de juros sobre capital próprio. Então, recolhimento quer dizer pagamento de imposto de renda. O recolhimento é feito por meio de DARF, né? Então, daqui a pouco você vai ver aonde você vai preencher uma DARF. Então, você vai preencher uma DARF no mês subsequente à operação que o investidor obteve lucro. Lembrando novamente aqui, o trader paga 20% de imposto de renda, um valor aqui de 20%. Já o especulador que faz swing trade vai pagar 15% de imposto de renda. Então, né, veja que é diferente. Aqui agora a gente vai ver como é que você consegue pegar e preencher um DARF, onde você acha o DARF. Então, basicamente, se você der um Google aí e pesquisar no Google, você vai ver
DARF na Receita Federal. Você consegue emitir um DARF pela Receita Federal. Essa página aí é a página da Receita Federal. Então veja que você consegue lá, através do programa Sicalc, fazer lá, você pode baixar o programa, fazer lá a emissão do DARF, depois você faz o pagamento. Lá na Receita Federal você consegue. O endereço da Receita Federal está ali em cima, né? E essa é a cara do DARF. Então, se você não conhecia um DARF, isso aqui é um DARF. É por meio do DARF que você vai fazer o pagamento do imposto. Veja aqui o código 6015. Uma coisa importante no DARF, você precisa preencher certinho aqui o seu CPF. É pelo CPF que a Receita Federal, então, ela controla aí a arrecadação, vê os contribuintes, fato gerador, então o CPF não pode errar. Quando você gera um DARF, você vai colocar o seu nome aqui, né? Por exemplo, lá no programa você coloca o seu nome, né? Peterson, aqui eu estou colocando o meu, mas lá você coloca o seu, né? Lógico. Peterson. Aí você coloca o seu sobrenome também. Peterson, aí sobrenome aqui, né? E quando você der o comando de imprimir, gerar DARF, aqui não está aparecendo, mas aqui embaixo vai aparecer, sabe o que? O código de barras, vai aparecer um código de barras logo abaixo aqui deste DARF. Então vocês viram que através do programa da Receita Federal você pode gerar um DARF. Também temos bancos que têm essa opção. Você pode entrar no site do seu banco, na página do seu banco e ver lá se ele te dá a opção de gerar DARF. Muitos bancos sim já dão a opção de você gerar um DARF pelo próprio banco. Você só precisa colocar lá os dados, o seu nome, o seu CPF, o valor e o código 6015. Gerando DARF ou na página da Receita Federal, através do programa Sicalc ou através do seu banco, você então gerando o DARF, você faz o pagamento do imposto devido. Pode ser então pela Receita Federal ou pelo banco, você vai ver aí qual é a melhor opção para você gerar o DARF. Agora, contador. Se você ainda tiver dúvidas, né, achou difícil fazer a declaração, procure a ajuda de um especialista, né? Contrate um contador que saiba bem o assunto, porque às vezes você pega alguns contadores que não sabem sobre investimentos, então tem que ser alguém que saiba sobre investimento. É fácil, qualquer um pode fazer, mas se você tiver dúvida, contrate um contador. Se você fez errado, não tem problema, você pode fazer uma retificadora. Se você errar pequenos valores, por exemplo, era para recolher 10, você recolheu 8, acredito que não vai ter problema. A Receita Federal também não vai ficar olhando lá centavos, R$1, R$2. Se você errar, você pode corrigir. E a Receita Federal ela quer grandes sonegadores, né? Tem empresas que sonegam milhões. Então, se você é um pequeno investidor e cometer algum erro, não se preocupe. A Receita Federal ela sabe, né? Ela tem o bom senso de ver pequenos erros e não se preocupe que você pode retificar e não vai ter problemas. Então, mais um passo aí, mais um passo dado na sua jornada. Você está conquistando a sua liberdade financeira. Mais um passo aí. Então, estamos cada vez mais próximos de atingirmos a nossa liberdade financeira. Estamos chegando ao final de mais uma aula. Você está mais um passo ali dado para atingir a sua liberdade financeira. Então, essa aula aqui, ela é muito importante, né, para quem é investidor, porque todo ano, sim, você vai declarar o imposto de renda. E se você quiser atuar como um trader, você vai também pagar o imposto de renda todos os meses em todas as operações que você obtiver lucro. Então, aula concluída e eu te vejo na próxima aula.